Fala pessoal, estamos começando mais um podcast hoje para falar de saúde. Saúde para os homens e para as mulheres. Estou recebendo aqui nos estúdios da F5 Stratégia o Dr. Mohamed Najmedini, da Oriente Capilar, uma clínica de transplante capilar que faz muito sucesso em Santa Catarina e no Brasil todo, até porque hoje os pacientes exigentes do Dr. Mohamed vêm de outras partes do mundo para um processo feito na Grande Florianópolis. Estou recebendo o doutor aqui hoje para a gente discutir o que há um tempo atrás já foi tabu, depois foi um processo de muita dificuldade para muitos, foi para muitos homens um sonho distante e agora está cada vez mais presente, cada vez mais frequente. Doutor, deixa eu começar te perguntando, o processo ficou mais barato ou os homens que criaram coragem, hein, doutor? Bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no podcast aí com o Fernando, da F5. E, na verdade, acho que são as duas coisas, né? O processo em si, ele ficou um pouco mais barato comparado a muitos anos atrás, né? A cobrança no valor realmente era muito mais alta. Tem locais que eles cobravam até por fio implantado. Isso tem muitas histórias. Eu cobrava $1 por fio implantado, por exemplo. Né? Tem muitas histórias do tipo. Até variável, era variável. Era uma variável, né? Então, dependia de quantos fios folículos eram implantados. Então, hoje já não tem mais isso. Geralmente, o preço é um preço quase que fixo, vamos dizer assim, padrão. Né? É padrão por procedimento, né? E a questão é que os homens também, eles ficaram mais corajosos. Isso com certeza, né? Sem sombra de dúvidas. Perdeu o tabu, aquela vergonha de dizer que fez um transplante. Então, hoje já tá bem mais tranquilo. O feio é não fazer, né, doutor? Hoje o feio é ficar careca, ficar sem ter. O feio é não fazer. Vamos começar do começo. O que leva um homem a ter, né, uma calvície, enfim, muitos não são aquela calvície 100%, onde todos os pelos acabam, todos os fios de cabelo acabam caindo, mas em alguns pontos da cabeça, lateral, enfim. O que faz um homem ter? É genético, é o estresse ou é uma combinação dos dois, por exemplo? Então, hoje se sabe que a maior parte, né, da calvície, que a gente chama de alopecia androgenética masculina, ela é hereditária, ela é genética. Tá? Então, mais de 90% dos casos, isso já é comprovado. Mas fatores externos, estresse, tabagismo, enfim, outras coisas a mais, também aceleram o processo e podem levar a ter mais queda e aumentar o grau da calvície com o tempo. Entendi. Então, tem a parte genética, mas a gente que é a pode principal, com acelerar certeza. Com um descuido da saúde aí. Estresse principalmente, enfim. E quando que o homem começa a perceber? O fio vai ficando mais fino, ele vai sentindo no banho. Qual é o start que dá, né? Falar, opa, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Normalmente esse afinamento que a gente chama de miniaturização do fio. Né? O fio ele começa a ficar mais fino, mais ralinho, as áreas começam a aparecer. O fundo de piscina, que a gente chama, começa a aparecer ali. Então, ele vai tomar um banho, vai lavar, ele começa a perceber a queda em si mesmo, no travesseiro, no banho, na pia. Né? Ele começa a perceber uma queda acima do normal. Né? Então... E aí, muitas das vezes, a gente conhece casos de que os homens começam a fazer ou uma automedicação ou buscam um tratamento para reforçar o fio, enfim. Esse é um processo natural? Se a gente fosse colocar numa linha de jornada de sucesso desse projeto, o primeiro passo dessa jornada seria, de fato, procurar por tratamentos com medicamentos? Isso de fato acontece? Pode trazer algum retorno positivo? Ou não? Depois que está decretado, você vai ser calvo, não tem o que fazer? Não, com certeza. Então, o ideal sempre inicialmente é procurar um profissional da área e entender a situação que o paciente está passando naquele momento. Qual é o grau de calvície? Quando começou? Há quanto tempo ele está perdendo, né? Como é que está aquela situação dele, né? Então, enfim, tratar a base, né? Que a gente fala. Então, o que é? Ele tem que entrar com medicações para bloquear a queda e melhorar a qualidade do cabelo, né? Que basicamente hoje que a gente fala entra com a finasterida ou dutasterida, que são as medicações que bloqueiam o hormônio DHT, mais o minoxidil, que é um vasodilatador que melhora a qualidade do cabelo. Então, esse é o combo que a gente fala, que é o padrão ouro para iniciar um tratamento de queda de cabelo. Sabe que eu vou ter que contar um negócio aqui agora? Eu vou ter que contar um negócio porque você aumentou muito os meus custos com barbeiro. Opa! Quer ver que eu vou te explicar por quê? Eu fui fazer uma gravação com o doutor e ele aplicou um monte de remédio com agulha.
que era pra fortalecer meu cabelo. Sim, a mesoterapia. Cara, o meu cabelo tá crescendo. Tá vendo que agora eu tive que cortar baixinho, que eu não tava dando conta, Tava de verdade. bem maior mesmo, né? Foi até Tava difícil grande, de tô fazer falando a sério. aplicação. Cara, o que você colocou no meu cabelo? Ah, daí é segredo meu. Foi aí... adubo? Cara, eu tive que cortar o cabelo baixinho, porque não tava dando conta. Eu tava cortando o cabelo 2 vezes por mês. Você acredita no negócio É o desse? segredo da nossa fórmula. E aí. assim, ó, cresceu o cabelo em tudo. Cresceu o cabelo aqui, o pezinho, que eu não gosto muito. Então, cortei ele baixinho. Então, na verdade, o tratamento que eu fiz aquela vez era... Eu não sou calvo ainda, né? Sim, Ou sim. já? Acho que não, ainda tem um não, pouquinho né? de entrada, mas não chega a ser... Então, o tratamento que a gente fez aquela vez foi para fortalecer e para evitar que no futuro, justamente. né? Dá para fazer um trabalho preventivo, então? Com certeza, essa é a ideia. Começou a perceber que o fio tá afinando, tá caindo, começou a aparecer áreas de rarefação, aumentou a entrada, a coroa tá mais rala. Uhum. É o momento de começar a entrar com um tratamento, né? Não necessariamente fazer um transplante capilar, mas bloquear essa queda, entendeu? Perfeito. Então, tu já consegue antecipar o tratamento. Isso pode, de alguma forma, evitar que você fique 100% calvo ou só Sim. vai aumentar a vida útil do teu cabelo antigo? Teoricamente, tu pode até ficar... Porque cada paciente tem uma programação. Quando ele tem a genética da calvície, não necessariamente ele vai chegar no maior grau, que é o grau 7. Tá. Pode ser que ele está programado no decorrer dos anos a chegar no grau 4, 5. Uhum. Né? Então, ele vai postergar que esse grau chegue mais rápido. Né? Não necessariamente ele vai evitar com que caia todo o cabelo ou que o cabelo nasça, cresça de novo. Isso não existe, né? Então, realmente, para recuperar, para conseguir voltar a ter o cabelo de volta, daí somente o transplante mesmo. Uhum. Para recuperar as áreas onde o fio já não existe mais, entendeu? Perfeito. Antigamente, a gente falava desse procedimento muito mais para homens de meia idade, homens já mais maduros. Sim. E recentemente a gente viu, pelo menos, não sei se foi apenas o meu ciclo de amigos, mas isso já acontecia, mas pessoas mais jovens fazendo. Né? Praticamente toda semana eu encontro alguém ou vejo algum material, alguma aula de alguém que está no processo de recuperação de um transplante. Será que hoje os jovens eles estão percebendo mais cedo? É só por uma questão financeira mesmo? O que você justifica os jovens hoje estarem fazendo mais transplante? Eles realmente estão fazendo cada vez mais cedo, mas é porque eles estão começando a se incomodar, né? Mais cedo mesmo com a questão da queda do cabelo, das entradas. Então eles já não se sentem mais confortáveis em ter uma entrada, coisa que um tempo atrás, né, o homem ele não dava tanta bola. Então essa turma de 20 e poucos anos que a gente tem operado cada vez mais mesmo, eles estão se incomodando mais cedo com essa questão da queda do cabelo. É isso que está acontecendo. Nos homens, a impressão que eu tenho é que primeiro tem que fazer, né? Vai lá, faz, passa a vergonha lá. Sempre tem isso aí. E aí depois vai todo mundo atrás, porque a gente percebe, né, um cuidado muito maior dos homens com relação à saúde mesmo. A gente aqui na F5, por exemplo, faz estratégias de marketing para dezenas de clínicas de saúde. Sim. E como a rede de saúde para os homens vem aumentando. A gente está falando que o homem agora faz botox, o homem agora faz depilação, o homem faz transplante capilar e tudo isso, há um tempo atrás, ele não era apenas algo com menor penetração, mas em muitos casos até motivo de algum tipo de chacota mesmo, né? Isso mesmo. E uma coisa tão primitiva, né? E hoje as pessoas, os homens especialmente, eu tenho essa visão do meu recorte de marketing, porque tem muitas redes sendo criadas, muitas clínicas sendo criadas, especialmente para homens, né? O que a gente não via antes. O homem ele tinha que meio que fazer um procedimento um puxadinho da clínica feminina, né? Atendia depois do horário. Eu já fui atendido depois do horário. Numa clínica de estética, quando eu cheguei em Floripa, há uns 10, 12 anos atrás, porque era um processo da clínica, já que os homens não gostavam de estar lá junto com as mulheres. Então eles tinham um segundo turno, né, só para homens. E hoje já não. Hoje o homem tem orgulho, ele bate no peito que está cuidando da saúde. É verdade. E você acha que isso é muito mais pela influência de outros homens que começaram a postar nas redes sociais, os influenciadores, ou as mulheres que ficaram mais exigentes? Olha, eu acho que é um pouco de tudo, tá? Desde a esposa que ficou mais exigente, que leva o marido para botar cabelo, né? E também essa questão que você citou. A gente teve um paciente semana passada que operou sobrancelha. É um paciente que ele já havia nos procurado há meses atrás, ele queria fazer, aí ele desistiu inicialmente. Aí depois a gente descobriu na semana passada que ele desistiu porque o genro, o irmão, não sei lá mais quem, começou a pegar no pé dele. Que tu vai botar sobrancelha, que história é essa e tal? E ele já tinha feito o transplante capilar. Aí ele falou, quer saber, não vou falar pra ninguém. Veio com a esposa, fez e tá tudo certo. Então,
Os homens realmente não estão mais ligando. Tá a fim de fazer, vai lá, faz e resolve o que está incomodando. Acho que isso amadurecemos. Que bom, crescemos. Isso, gente. Não tá gostando, né? Tem que ir lá e fazer. Tem que ir lá e fazer, não tem. A minha mãe recentemente chegou para mim e falou que estava querendo procurar o médico para emagrecer, né? Fernando, tô muito acima do peso. E aí eu falei, legal, o que você vai fazer, né, para emagrecer antes de procurar apenas um remédio? Sim. Então, hoje a gente percebe que os homens estão numa linha muito semelhante, né? As mulheres tinham esse cuidado. Eu pelo menos tinha em casa um exemplo de que a mãe era que passava sempre o creme à noite, né? Sim. E agora a gente está vendo que os homens estão entrando também nessa linha porque entendem que isso é uma prevenção. E quando você consegue se organizar, o exemplo que eu queria dar para minha mãe é o seguinte: o procedimento custa um dinheiro legal, mãe, para fazer o teu processo de emagrecimento com essas injeções novas aí. Como é que você vai organizar a sua rotina, né, para que a mesadinha que vem do Fernando possa te ajudar? E agora eu trouxe esse exemplo porque o homem hoje, ele antigamente olhava para um transplante capilar e falava, cara, é surreal, né? É difícil de fazer. A gente falou agora que os caras cobravam por fio implantado. Hoje, qualquer pessoa que consiga se organizar, né, se de fato fazer o procedimento é uma prioridade, consegue se organizar para fazer, né? E isso muda completamente a vida dele, né? Consegue, com certeza. Eu acho que hoje a facilidade que tem, até na questão do pagamento, entendeu? O parcelamento, tudo isso hoje facilita, né, a realizar esse sonho. Então, eu acho que o paciente que realmente quer, ele... teoricamente, ele dá um jeito, vamos dizer assim. Boa. E são procedimentos que vêm evoluindo com a tecnologia, né? O doutor vai explicar um pouquinho para a gente agora como é que são as técnicas que ele utiliza. Doutor, pode usar o papel se você quiser, depois eu corto na edição. Tá meio suadinho aqui. Tá. Isso, garoto. Depois a gente edita na edição aí. Eu tenho aqui. Ele fica só embaixo o ar-condicionado aí. Senão os nossos cortes têm que ficar bem bonitos, Dona Maria Luísa. Boa. E são técnicas, voltou, pode pegar o papel, não tá vazando ali? Boa. Voltando, 3, 2, 1. E são procedimentos que evoluíram com a tecnologia, né? Acredito que hoje, pelo que eu já acompanhei, o processo é mais simples, a recuperação é mais simples, tudo isso graças não apenas ao maquinário, mas principalmente também à técnica que é utilizada, as técnicas que evoluíram nesse procedimento. Então explica pra gente hoje, doutor, lá na clínica, né, você tem opções de tratamento ou você tem a sua própria técnica? Como é que é? Então vamos começar ali pela questão da técnica, como ela evoluiu, né? Antigamente se fazia a técnica FUT, né, que é a extração da unidade... Opa, desculpa, corta aí que eu vou... Viu? Às vezes é bom estar gravado, Pedro Garei. Então, vamos começar ali pela questão da técnica. Então, inicialmente, né, a técnica anterior se chamava FUT, onde era extraída uma fatia, literalmente, era feito um corte, né, quase que de ponta a ponta aqui atrás, se retirava uma parte ali do couro cabeludo e fazia a separação dos fios e implantava. Esses folículos geralmente eram implantados mais de 1, 2, 3 folículos, ou seja, o folículo normalmente ele tem de 1 a 7 fios, ele pode ter, né? O normal é de 3 até 4. Então, tu imagina tu implantar 10, 12, 15 fios, às vezes, num único buraquinho. Né? Ficava aquele aspecto feio que o pessoal, muito conhecido como cabelo de boneca, né? Entendi. O cascão ali, o pessoal até brincava, né? Ficava claro que era transplante. Ficava claro. Então, a cicatriz atrás, bem evidente, fora a recuperação, que era muito dolorida, né? Então, tu imagina tu tirar uma parte do teu couro cabeludo ali, juntar aquilo, né? Suturar. E aquilo ali ficava com uma sensação... Tenho pacientes que eu já operei, né? Que haviam feito essa técnica antigamente. Vários relataram que ficava uma sensação de algo puxando atrás, né? Enfim. Então, mas essa isso era há quanto técnica... tempo atrás, assim? Isso até coisa de 10 anos atrás. Não é tão no máximo, distante. Tem profissional que não se atualizou e continua até fazendo, né? A gente... Nesses quase 6 anos, nunca utilizei essa técnica, sempre utilizei a técnica FUE. Aí sim que é a técnica... FUE, que é a extração da unidade folicular. Então, a gente extrai folículo por folículo, que o pessoal chama de fio a fio, né? Então, a gente vai extrair um por um e depois vai implantar um por um. Por isso, da naturalidade, né, do transplante capilar atual, né? Fora os equipamentos, como você citou, né, que se aperfeiçoaram, né? A gente faz hoje as incisões com lâmina de safira,
Então tudo melhorou, né? Não se tem comparação, fora não tem nenhuma cicatriz linear que fica aparente atrás, né? Então a pessoa pode usar um corte de cabelo mais baixo, que antigamente, hoje tu vê, às vezes ainda vê pessoas que tem o corte atrás ali da FUT, que é muito evidente, é muito feio, literalmente fica feio. Então pode usar o corte que quiser, a altura que quiser do cabelo, fora a naturalidade, que eu acho que é o mais importante. No transplante capilar hoje, eu sempre digo para o paciente, o melhor transplante capilar que existe hoje é o que fica o mais natural possível. Então, desde a técnica que é utilizada, a questão da implantação dos folículos, então a gente separa os folículos mais delicados, né, os de um fio para fazer a hairline, a linha frontal, isso dá toda a diferença em qualquer transplante, com certeza. É verdade que dá para tirar folículos da barba e até de outras partes do corpo, como a perna e até os pelos pubianos para fazer transplante? Isso só pode ou ele também acontece? Na verdade, pode e também acontece, né? Teoricamente, hoje você pode tirar um fio de qualquer parte do seu corpo para implantar na cabeça. Sendo o seu, né? A gente fala que é um transplante autólogo, né? A gente está transplantando de uma região para outra, mas é do próprio paciente. Tem que ser do mesmo paciente. Tem que ser do mesmo paciente, senão dá rejeição. Dá rejeição mesmo? Sim, já foi tentado. Pai, filho, irmão, enfim. Não dá certo, tá? Então, o que acontece? Esse fio, né, a primeira opção é a cabeça, porque é o mesmo padrão do fio da região que a gente quer né, implantar e ter mais cabelo ali, onde a densidade está menor, tá? Mas um paciente que às vezes é um grau muito maior, um grau 6, um grau 7, que não tem uma área doadora suficiente para fazer uma cobertura muito boa, a gente faz uma complementação, que a gente chama, né? E acaba utilizando o fio da barba como segunda opção, que é o mais parecido com o da cabeça, e depois o do tórax. Esses são os que a gente mais utiliza, né? Depois da cabeça é barba e tórax. Mas como você falou, pode ser tirado da perna, do braço, da axila, da região pubiana, não importa o lugar. Só que cada local, ele tem um padrão, esse fio. Uns locais são mais finos, mais lisos, mais grossos. Então tem que cuidar muito quando vai utilizar esse fio, onde colocá-lo na cabeça. Não, isso é importante. Só uma parte da frente crespo aqui. Imagina. Entendi. Então a gente utiliza normalmente, coloca esses fios mais na região posterior. E essa é uma decisão que você toma lá na hora da cirurgia? Não tem volume de folículo suficiente, aí retira de outra parte do corpo ou já é um planejamento com antecedência? Depende de cada caso, tá? Ali no planejamento a gente estuda a região, né, a área doadora, e ali a gente já define se vai ser utilizado barba ou não, né? Tórax ou não, enfim. É no planejamento prévio que a gente já define. Às vezes a gente define ali na hora, no momento mesmo do procedimento. Tudo depende realmente de quantos folículos a gente vai precisar ali. Geralmente é transplantados quantos folículos? Normalmente, em média, 3.000 a 4.000 folículos. Isso dá em torno de 10.000 a 12.000 fios por procedimento. Pode ser mais, pode ser menos, depende muito de cada caso, da necessidade de cada um. Ali é 5 fios, 4 fios cada um. A média que a gente sempre fala é em torno de 3. É uma média de fios por folículo. Então, se a gente tira em torno de 3.000 a 4.000, vai ser entre 9 a 12.000 fios por procedimento. Mas a gente já tirou 18.000 fios, né? 6.000 folículos. Então, depende muito de cada caso. Perfeito. A gente ouve muito falar do... Eu sou calvo, grau 1, grau 2, grau 3. Isso significa o quê? Que a pessoa, por exemplo, não vai conseguir transplantar? Não, o grau de calvície é para realmente definir em qual classificação você se encontra. O grau 1, teoricamente, todo homem é grau 1, né? Quando ele já nasce, ele já é o grau 1. Entradinhas ali. O grau 2 é aquela entradinha um pouquinho mais sutil. O grau 3 já é uma entrada maior. O grau 4, quando ele tem essa entrada maior e envolve também atrás a coroa. O grau 5, quando já envolve uma rarefação no scalp médio. O grau 6, ele já está bem rarefeito, já praticamente já não tem mais muita coisa ali em cima. E o grau 7 é aquele totalmente liso. É o carecão mesmo. O carecão mesmo é genético. É genético, sim, né? Sim. Porque é isso aí. Engraçado a gente ver pessoas com cabelo anos depois tá zero, né? Como eu falei, a genética é o principal. Com certeza esse paciente teve outros fatores externos que aceleraram. Uma coisa que eu não citei antes, o uso de anabolizantes, né? Drogas. Isso é uma coisa que acelera muito a queda de cabelo. Então, tu pega os fisiculturistas, praticamente 110% deles são calvos, né? Para não dizer. Enfim, a maioria tem uma calvície grau 6, 7 já. Perfeito. Entendeu? Mas aí cada um dos graus significa uma cirurgia diferente.
Em alguma das etapas não há mais indicação de cirurgia, por exemplo? No grau 7, por exemplo. Tem indicação, tem indicação. Vai depender da tua área doadora. Vai depender somente da área doadora, de quanto a gente vai conseguir extrair, se ele tem barba, se ele tem tórax, pelos nessa região, para poder fazer extração e complementação também. Perfeito. Mas hoje, geralmente quem faz está ali o quê? Entre 3 e 4, é isso? Hoje o mais comum é entre 3 e 4, né? Essa é a... Mais a parte da frente das entradas? Entradas e um pouquinho da coroa. Esses são os graus que a gente mais opera hoje em dia. 3 e o 4. Coroa é a bolinha aqui, isso, né? aqui atrás, isso. Esse tem bastante gente. Bastante também. Boa. Quanto tempo demora uma cirurgia? Olha, gira em torno de umas 8 horas, tá? Então todas as etapas para serem realizadas... A gente conta assim, desde a chegada do paciente no hospital, fazer o planejamento, subir para o centro cirúrgico, anestesiar e realmente começar o procedimento propriamente dito, né? Faz toda a extração, as incisões e a implantação é uma média de 8 horas. 8 do horas. Início ao fim. Perfeito. E o processo primeiro retira o folículo, é isso? E na mesma cirurgia já... Sim, no mesmo dia, justamente na sequência, já faço as incisões que vão definir profundidade, direção, como esse fio vai crescer, nascer depois, e depois a implantação. Né? Mas é tudo na sequência. Perfeito. Hoje... O senhor já falou da técnica que você usa, né? Mas tem formas mais simples de fazer? Tem modelos mais simples? Se eu quero fazer um transplante só aqui na entrada, é a mesma cirurgia? É a mesma técnica. Só que será menos folículos. Só que será menos folículos. Então, nessa situação, que quando é só uma entrada, normalmente eu faço as incisões antes. Por quê? Eu vou definir a quantidade de fios que eu necessito para preencher aquela região. Aí não precisa tirar muito. Eu não preciso tirar muito. Não tem por que eu tirar 4.000 folículos de um paciente que tem 2 entradinhas pequenas. Entendi. Normalmente eu vou utilizar entre 2 a 3.000 folículos. Então eu faço as incisões antes, depois a gente faz a extração e depois implanta, claro. Boa. Mas a sequência muda ali da primeira para a segunda etapa, a gente inverte. Muita gente que começa a estudar sobre isso, já buscando informações para decidir se vai fazer, ouve falar muito da hairline, né? Que é a forma em que você desenha ali a linha frontal. Como é que é desenhado isso? O que a gente precisa prestar atenção na hora de construir? O paciente é questionado, por exemplo, quer o cabelo mais para frente, quer o cabelo mais para trás? Qual é a ideia da hairline? Então, a hairline, eu sempre digo, né? A gente tem que fazer ela compatível com a idade do paciente, né? Porque a gente pega, às vezes, pacientes com 50 anos que querem fazer uma hairline muito baixa e muito reta. E eu digo, isso vai ficar com o rosto infantilizado, né? Entendi. Não fica legal, não fica compatível com o transplante capilar, né? Vai chamar atenção mais do que que ele não tivesse feito. É melhor, então, eu digo assim, é melhor não fazer às vezes do que ficar parecendo algo feio. E eu não faço, realmente, se o paciente, se ele pede coisas absurdas, né? A gente tem que, eu acho que respeitar a naturalidade. Então a gente faz as medidas, ponta nasal, glabela, replica essa medida, e faz um desenho compatível, como eu falei, para a idade dele. Então, o paciente de 50 anos, ele tem um pouquinho de entrada, né? Ele não tem uma linha frontal muito baixa, ele não tem uma linha frontal muito reta, entendeu? Então, tem que fazer com Seria natural, mesmo se ele tivesse cabelo, ter ali uma entradinha. Com certeza. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Eu acho que um padrão de entrada, né? As irregularidades que a gente chama, as macro e micro irregularidades na linha frontal, né? O cabelo, ele é levemente bagunçado no nosso desenho natural. Então, isso a gente replica na hora de fazer o transplante capilar. A ideia é justamente deixar o mais natural possível, justamente. Né? Acho que eu sempre digo, né? Eu vou repetir, como eu falei, o melhor transplante que existe é aquele que não parece que foi feito. É o mais natural possível. Boa. Não parece que foi feito. Isso, justamente. Essa frase é boa. Agora os homens, você começou a conversa dizendo que os homens também estão procurando por outras partes do corpo. A sobrancelha já é um motivo de transplante também, e a barba, hein? O povo faz na barba também ou não? Também, mais barba. Por enquanto, eu já fiz muitos casos de barba. Tá? Falhada, você vai lá e ou falhada, ou incompleta, né? Ou nada, para aquele paciente que realmente não tem nada, a gente já reconstruiu do zero uma barba. E fica super natural, nem parece que foi feito transplante, tá? E agora, a nova onda também, né? Até comentei antes ali, que eu fiz um caso de transplante masculino, 2 semanas seguidas, inclusive, fizemos 2 pacientes masculinos, transplante de sobrancelha, já com a técnica atual, que é a do long hair, né? A do fio longo. Então, o paciente, ele já sai com a sobrancelha feita, pronta. Como é que funciona isso? Como é que é o processo
O do long hair, né? Vamos lá. Hair, ele já é um pouco diferente porque a gente já não raspa da onde a gente vai extrair. Então a gente vai utilizar um equipamento diferente que ele vai fazer uma extração de outra forma, né? A gente vai extrair e esse fio ele já ele já é extraído longo, né? Ele já é pego longo, feita a incisão e já colocado ele maior. Depois a gente, claro, vai cortar, vai deixar aparar ele ali no final. Até é importante, falando em aparar, como o fio da cabeça ele cresce mais rápido do que o da sobrancelha, a gente tem que deixar claro que volta e meia, de vez em quando, ele vai ter que dar uma paradinha, porque esse fio ele vai crescer mais rápido do que o normal. Quem decide fazer um transplante para a sobrancelha, ele está vivendo que momento da vida dele? A sobrancelha caiu? É uma pessoa que está em tratamento de saúde? Por que acontece? A sobrancelha também cai? Então, na verdade, normalmente são pacientes que já têm a sobrancelha falhada, tá? Esses são falando em casos masculinos. Na mulher já é diferente. Na mulher, o que a gente tem pego hoje, nos nossos casos que a gente tem operado, são pacientes que passaram por aquela moda de ter uma sobrancelha fina, então elas tiraram durante muitos anos e deixaram ela com aquele desenho bem fininho. E hoje que a moda voltou a ser uma sobrancelha maior, mais larga, mais preenchida, mais desenhada, elas querem voltar a ter essa sobrancelha. E por terem tirado durante muitos anos, aquele fio ele se perde mesmo, ficou fino. Algumas tentam a micro, né? Aquela tatuagem, fica feio hoje em dia, cada vez fica mais falhada e aparecendo, fica muito aparente aquela tatuagem embaixo. Então a gente orienta a fazer a remoção dessa tatuagem, né? Antes de fazer o transplante, o ideal é que seja feita essa remoção antes e depois a gente faz o transplante. Perfeito. Então, tanto homens quanto mulheres estão fazendo o processo. Os dois. Hoje está na moda mesmo a sobrancelha bem grande, né? Sim, estilo assim, Malu Mader, né? Que já teve a época dos anos 90, lembra? Nossa, Malu Mader. Pois aí foi pra fininha. Foi pra fininha e aos pouquinhos agora o pessoal quer aquela coisa delineada, grande. E dá uma personalidade preenchida. mesmo. O cabelo, a própria sobrancelha, a barba nos Fora homens. que as mulheres também não... A primeira, na verdade, o que elas mais estavam procurando era o transplante capilar, né? Pacientes com testa grande, entradas... Então, elas estavam se beneficiando muito já do transplante capilar. E agora, com a técnica do long hair, mais ainda, principalmente na sobrancelha. Muito bom. Sabe que eu trabalhei na televisão durante muitos anos e eu acompanhei um movimento que era quase que frequente, assim. Um político, por exemplo, ia se aproximando do período eleitoral, fazem transplante capilar. Né? Os políticos se preparavam, inclusive saía no jornal, ó, vai fazer um transplante de cabelo para se preparar para a eleição do ano que vem. Certo. De fato, muda a aparência? Passa alguma mensagem? De fato, muda a percepção da pessoa quando ela está com um cabelo alinhado, por exemplo? Eu acredito que sim. O cabelo dá mais imponência, dá mais credibilidade, passa mais segurança. Acho que para quem está do outro lado... Rejuvenesce também, Rejuvenesce, né? Com certeza. Isso nem se discute, né? Acho que a maioria dos pacientes que a gente opera, eles voltam assim, a gente faz os comparativos, 10 anos a menos sair de idade praticamente que eles ganham. E o que eles falam pra ti assim, cara, quero fazer por causa disso? Qual é a principal queixa quando eles chegam lá no consultório? Normalmente é por não se sentirem bem, né? Se olharem no espelho, verem aquela região falhada e parecerem mais velhos do que são, né? Eu acho que isso é o principal. O cara se olhar, o cara tem 30 anos, parece que tem 40. O cara tem 20, parece que tem 35. Né? Essa gurizada mais jovem tem essa questão de se olhar no espelho e parecer mais velha do que é realmente, sabe? Então, acho que essa questão é bem importante. Estética, mexe com a autoestima. Mexe tudo com a autoestima. E aí, mexe em relacionamento. O cara, às vezes, não consegue se relacionar, não consegue ir numa festa, em alguma coisa. Vive com boné na cabeça. Uma outra coisa que tentam usar para disfarçar a calvície. E aí, começam a entrar os acessórios para... Entendeu? Tu lembra de casos assim onde a transformação foi tanta que o próprio paciente demorou para se reconhecer? Cara, e acontece bastante, tá? A gente, eu tô sempre fazendo o retorno dos pacientes, eles retornam depois de um ano e meio para consulta de retorno ali com a gente. E aí a gente chega, eu abro ali, o iPad e tal, aí começa a pegar ali a pastinha dele com as fotos e tal. Aí eu começo, caramba, que legal, que diferente, que top que tá. Ele, cara, mas quem que é esse paciente aí? Não sou eu, né? Várias vezes já aconteceu o cara se olhar no iPad ali e nem se reconhecer de tão calvo que ele era e hoje ele tá em outro nível
Boa. De cabelo. O procedimento é feito sedado, ele é anestesia geral, a pessoa fica como lá, doutor? Então, a gente normalmente fazemos com anestesia local, mas uma sedação oral, leve, tá? Mas tem a opção do paciente, ele pode optar por fazer com anestesista, com uma sedação mais profunda, tá? Então, a gente dá essas duas opções para o paciente. Ah, tem como apagar mesmo Dentro ali. do hospital, tem equipe de anestesista ali, e o paciente optando por fazer com eles, né? É feita com a sedação mais profunda, ele fica apagado do início ao fim do procedimento, não vê nada, não sente nada e acorda cabeludo já no final. Boa. Então vamos entrar nesse tema que é extremamente importante. E a recuperação, hein? Muita gente fala da recuperação. Se dói, se não dói, se dá para dormir, se não dá para dormir. Como é que é? Os primeiros dias são como? Assim, terminou a cirurgia, a primeira semana, como é que é? Então vamos lá. Primeira coisa, terminou a cirurgia, o paciente vai para o quarto, recebe um lanchinho, come, recebe as orientações, vai para casa. Já dorme em casa, né? Já tem alta no mesmo dia, tá? E aí as primeiras noites são as mais importantes, né? Ele vai dormir um pouquinho mais inclinado, com uma almofadinha cervical que a gente entrega no kit ali no final do dia, tá? Então para ele não encostar a área que recebeu. Então, a área receptora que é a mais importante, não bater em nada, não encostar em nada. Então, essas primeiras 5 noites são as principais, cruciais de cuidado para não ter nenhum trauma no local, tá? Depois de 5 dias, a gente já libera, inclusive, até o uso de um boné, né? Então, ele pode sair na rua com um bonézinho na cabeça, super tranquilo, né? Mas sempre cuidando para não bater em nada. A gente pede por 30 dias esse cuidado maior na questão de trauma, esportes de contato, luta, futebol, essas coisas evitar por enquanto, né? Sim. E com a exposição solar também. Então o boné é para isso, para um acessório que vai ajudar a proteger ali a região. Então a medicação? Vai ter a medicação, a gente normalmente deixa prescrito um analgésico, anti-inflamatório, até um antibiótico profilático por 3 dias, tá? Que é o suficiente para ele não sentir nada, não ter dor nenhuma durante o processo então, ali de recuperação. A dor não é um empecilho de nenhum, fazer. Imagina, super tranquilo. A maioria sente dor alguma. Às vezes, um ou outro paciente tem um pouquinho de coceira, né? Ali na região, devido à cicatrização, mas a gente também deixa um antialérgico prescrito. Se necessário, ele também tem a medicação para isso, para tomar. Boa. E como é que é a higiene disso nos primeiros dias ali? Então, no dia seguinte, o paciente ele vai na nossa clínica fazer a retirada do curativo e já começa a primeira, né, higienização, né? A gente vai começar a borrifar o soro fisiológico na região transplantada e vai limpar a área doadora e começar a passar a pomada cicatrizante, né, Nebacetin, ali na região para cicatrizar, no caso, né? Ele vai fazer isso durante uma semana, ali a pomada na região da área doadora e o borrifar de hora em hora na área receptora ele vai fazer durante 2 semanas. De hora em hora? De hora em hora, né, durante o dia. Claro, foi dormir à noite, não precisa levantar para fazer isso. E ele vai começar a fazer, a partir do 3º dia, uma lavagem especial com sabonete antisséptico na área receptora, né? Ele vai fazer a espuminha na mão, vai colocar em cima, dar umas batidinhas e tirar com a canequinha. A gente chama o famoso banho da canequinha, né? Tá. Lavar na pia, tirar com a canequinha, nunca esfregar, nunca secar em cima, deixa escorrer e seca ao redor. É super tranquilo, mas é 2 vezes ao dia daí isso aí. E quanto tempo demora para o paciente já começar a sentir que os pelos estão nascendo? Vai tempo ou já nos primeiros meses dá para perceber? Então, inicialmente, no primeiro mês, aquele fiozinho ele vai crescer um pouquinho e depois ele cai. Cai? Ele cai, o transplantado. Tá? Contando aí mais uns 2 meses depois desse processo, ali por volta de 3 meses, esse fio começa a crescer novamente, tá? E aí ele começa a crescer devagarinho, em ciclos, em fases diferentes. Ali por volta, vamos dizer, por volta de uns 6 meses, ele já vai ter em torno de uns 50% do resultado. E a gente sempre fala que por volta de 1 ano, 12 meses, a 1 ano e meio, até 18 meses, ele vai ter o resultado final, principalmente quando tem coroa, né, a região ali mais posterior envolvida, quando tem preenchimento ali naquela região. Tá? Mas então o processo ele é lento, é gradual, mas com 4, 5 meses ele já percebe grande diferença, com 6 meses nem se fala, ele já está bem evoluído, e aí depois, até 9 meses, vão crescendo os fios, e depois, geralmente, de 9 meses a 12 meses, eles vão engrossando mais. Esse é o processo natural. Boa. E para o futuro aí, o que o doutor já vê para o futuro desse procedimento? É cada vez mais popularizando, novas técnicas? Para onde você está olhando, doutor, o futuro do transplante capilar?
Então, o que tem acontecido hoje aqui, o pessoal falava muito da Turquia, que a Turquia é isso e aquilo. Hoje a gente fala em Turquia, né, pensa em baixa qualidade, né, enfim. E o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é essa popularização do transplante capilar. Muitas clínicas que não operam em local adequado, às vezes nem médico tem na equipe, ou quando tem, às vezes nem encosta no paciente, nem opera. Então isso está fazendo com que o transplante capilar no Brasil esteja num preço muito competitivo, né? Longe do nosso do que a gente procura hoje, que é entregar para o paciente qualidade, segurança e um resultado super, né, eficiente, natural, que é o que ele mais procura hoje em dia. Então, o que a gente percebe é isso, né? Então, a gente faz todo esse processo para ser o mais natural e o melhor para entregar para o nosso paciente. Boa. Doutor, faz quanto tempo já que opera, doutor? Eu já tô indo pro 6º ano já de cirurgias, quase 3.000 cirurgias realizadas 3.000 cirurgias? Durante todo esse período. Só eu opero, né? A gente já, desde que começou, todos os dias temos cirurgias aí. Coisa boa. Parabéns. Obrigado. Agradecer a participação do Dr. Mohamed, da Oriente Capilar, que veio esclarecer pra gente técnicas avançadas de transplante capilar para os homens que, de alguma forma, querem um novo visual e melhorar a autoestima, o cuidado com si próprio, isso é muito relevante. Doutor, muito obrigado aí pela participação. Obrigado mais uma vez aí pelo convite e estaremos sempre dispostos aí quando precisarem. Boa. Obrigado.